A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos para São Gonçalo do Rio das Pedras, em Minas Gerais, para conversar com o cantor, compositor, instrumentista e produtor Luiz Gabriel Lopes. Luiz já participou de bandas como Graveola e Rosa Neon e agora está lançando seu 6º trabalho, o EP Sóis. São 5 faixas inéditas com participações especiais de Vitor Ramil e Lola Membrilho. Tudo online, em casa, na quarentena. Estamos começando mais um programa na quarentena. A gente vai para Minas Gerais. Daqui a pouco ele vai falar de onde ele está. É o Luiz Gabriel Lopes, está lançando mais um EP chamado Sóis. Ele lançou ano passado Presente e esse ano ele está lançando Sóis. Em plena pandemia, vai falar um pouquinho de tudo isso. Luiz Gabriel Lopes é cantor, compositor, instrumentista e produtor, né? Já fez alguns discos, desde 2010, pelo menos, ele tem composto discos solo, né? Participou do Graveola, da banda, e também do Rosa Neon. Agora ele está aí com o projeto solo dele, e ele está em Minas Gerais. Exatamente aonde, Luiz? Diga lá para nós. Olha, eu estou exatamente em São Gonçalo do Rio das Pedras, aqui no Alto Jequitinhonha, uma terra abençoada, aqui perto de Diamantina, perto do Cerro. Estou aqui, graças a Deus, aqui vivendo, né, aqui nesse momento. Já tem uns meses que estamos aqui e tem sido muito bom, graças a Deus. Ainda bem, você é um privilegiado, né? Eu também que estou aqui em casa, né? A gente pode. Agora, o povo que está vendo no YouTube quer saber que chapéu é esse que você colocou aqui para começar a entrevista. Pois então, eu preciso cara, descrever que é um chapéu esquisito, eu não sei descrever, né? Que você tá, quem está ouvindo no rádio, a gente precisa descrever. Descreva esse chapéu para quem está ouvindo no rádio. Cara, esse é um chapéu feito com palha, né? Um tipo de artesanato local aqui, do pessoal daqui da região mesmo que fez. Mas que, curiosamente, me lembra muito um chapéu que eu tinha, que eu trouxe da Indonésia no ano passado, porque eu tive na Indonésia no ano passado, fui tocar num festival lá em Bali. No ano passado, não, no ano retrasado. Olha que doideira, né? É que essa você coisa pulou da o ano pandemia. passado. Você pulou. Parece que pulou o ano passado. É, né? verdade. 2019, Mas então, você teve foi na em Indonésia. 2019, foi em março de 2019, eu tive na Indonésia e ganhei um chapéu. E aí usei ele até numas lives que eu fiz no ano passado e tal, um chapéu também de palha, assim, muito bonito, muito forte. Aí ele desapareceu nas andanças aí da vida. E aí, esses dias, o cara que mora ali do lado da minha casa me deu de presente esse chapéu aqui. Eu achei maravilhoso. Aí agora eu estou adotando ele como um novo figurino. É um chapéu aí então, da artesanato aí de São Gonçalo do Rio das Pedras, aí em Minas Gerais. Que tem essa pontinha para cima. É meio pontudo, aqui, né, parece aqueles coisas mais orientais mesmo, né? Tem chapéu de bruxa, né? Assim, chapéu de bruxa. Pronto, a gente já descreveu para quem está ouvindo na rádio mais ou menos. Mas, ô Luiz, antes da gente falar do seu projeto mais recente, o Sóis, vamos explicar como é que você está se virando, né? Eu sei que você foi para esse cantão aí, né, em Minas Gerais, aí no Vale de Jequitinhonha. Como é que você está se virando aí desde que começou a pandemia, né? Afetou o mundo todo, o Brasil todo, os artistas em especial também, né? Porque deixaram de fazer o show ao vivo, fazer as apresentações ao vivo, tiveram que se virar, como todos nós. Nós aqui estamos aqui privilegiados fazendo o programa em casa, e tem um povo que não pôde, né, ficar no isolamento, teve que trabalhar, enfim, a turma mais vulnerável ainda, né? Enfim, uma situação dramática para todo mundo, né? E nesse momento que a gente já completou um ano, que a gente pensou que estava numa situação melhor, nós estamos igual ou pior, não sei te dizer, mas a coisa está feia para o nosso lado. E quem planejou algum show para o fim do ano, esse ano, pode esquecer. Essa é a minha avaliação. Eu queria saber de você também. Como é que você se lidou com tudo isso, esse impacto para você, como músico, como produtor também, né? Não é só como artista solo também, como um cara que produz para outras pessoas e tal. Esse momento, impacto para você e também pessoal, né? Eu sei que você foi aí para o mato, mas conta para nós, como é que foi? É uma longa história, né, cara? Eu acho que sobre o aspecto assim mais socioeconômico, né, da classe artística,
nesse momento, a minha avaliação assim, é que isso, na verdade, revelou algo que a gente estava tentando esconder, né, de nós mesmos, mas é a precariedade imensa, né, do nosso circuito, a precariedade da condição do artista no Brasil, né, assim, como que o artista ele é carne de canhão mesmo, como se diz, né, assim, que é aquela coisa que né, não, muito sem garantias, né, o mercado né, tem um grau de amadorismo, de incipiência, né, e o Estado também, principalmente né, nesse desastre desse governo que a gente está vivendo, como que fica visível essa fragilidade, né, essa precariedade da nossa condição. E é isso, assim, eu, né, tenho muitos amigos assim que foram diretamente prejudicados de uma maneira muito agressiva mesmo, e pessoas que estavam ligadas única e exclusivamente ao trabalho dos concertos ao vivo, né, e que não tinham nenhum tipo de existência para fora disso, assim, profissional, né, essas pessoas eu acho que elas efetivamente são, assim, dentro dessa nossa cadeia, as pessoas que estão mais prejudicadas, né, assim, é muito triste. E a gente tem tentado também ativar redes, né, de solidariedade, né, enfim, acho que Isso é tem muito sido um importante. momento tem sido um momento também da gente, como você disse, né, dos privilégios e entender os nossos próprios privilégios e colocar os nossos privilégios a serviço também, né, numa medida viável, né? Também não é querer salvar o mundo, mas assim entender o que cada um de nós pode fazer, né, para contribuir com algum tipo né, de movimento de solidariedade, né, de apoio, né, de redes de apoio, né. Eu, assim, graças a Deus, eu tenho, né, eu tive muita sorte, tenho tido muita sorte, assim, porque muitas sincronicidades, né, que se alinharam desde o primeiro momento onde eu estava em Portugal, no ano passado, na hora que estourou a pandemia, né, e eu estava lá, eu tinha uma turnê de mais de 30 concertos pela Europa, que foi toda sendo cancelada, eu já tinha chegado, nesse momento eu estava em Portugal, eu ia passar pela Alemanha, pela Holanda e pela Itália também, e acabou que nada disso aconteceu, eh, mas Portugal também é um país que tem um governo muito mais, né, eficaz e sério do que o nosso, no mínimo um governo, né, assim, para além de todas as críticas que a gente possa dizer, não é um desgoverno, né, como a gente tem visto no Hum. Brasil, mas, então, assim, a situação lá também, claro que teve uma série de dificuldades e desafios, mas também se manteve num lugar um pouco menos caótico, né, do que no Brasil. E é um país menor, né, que tem uma estrutura e uma, vamos dizer assim, um acesso a uma qualidade de vida um pouco maior, né, para mais pessoas na população. Então também foi muita sorte, porque eu estava no interior, né, também como estou agora. E isso foi uma grande virada de chave também, assim, para mim, que é o entendimento de que, né, estar na grande cidade agora é, é abrir mão, né, de uma série de coisas, né, assim, é estar sujeito talvez ao que há de pior nesse caldo histórico, né, desse momento, porque é isso, porque é uma série né, de dificuldades que vêm de todos os lugares, de todos os níveis, né? A gente pode falar desde o nível assim mais espiritual, energético, a densidade energética mesmo da Hum. cidade, até o aspecto é isso, socioeconômico mesmo, né? Assim, as dificuldades que a gente sabe. Eu vivi em São Paulo, né? A gente se conheceu inclusive quando eu estava vivendo em São Paulo. Claro. E é uma cidade que eu amo muito, mas também entendo assim, né, que é um inferno ao mesmo tempo, né? Assim, as cidades grandes elas têm essa característica, né, de terem muitas coisas legais e muitas coisas terríveis, né, simultaneamente convivendo. Então eu tive a sorte também de me conectar de novo com esse lugar que é um lugar da minha essência mesmo, e da minha formação mesmo, porque eu fui criado na roça, né? Eu fui uma criança de Entre Rios de Minas também, aqui de Minas Gerais, uma outra região aqui. Fui criado no meio das galinhas, das vacas, dos bichos, né? Dos rios e da terra mesmo, e tenho tido um movimento de retorno, assim, muito interessante, sabe? A entender o valor disso, né? Que a gente também na roça, a gente muitas vezes é levado a desvalorizar o que é nosso,
e valorizar, né, a estética e a ética da grande cidade, né, as coisas que trafegam no universo da grande cidade, principalmente como artista, né, chega um momento que a gente deseja tudo aquilo e precisa ir para a cidade também para conhecer pessoas, para conhecer outras coisas e tal, mas eu sinto agora que existe um convite mesmo do planeta, né, como um todo, para que as pessoas repensem essa relação com a Terra, né, com os territórios e é isso, com a natureza e nós enquanto natureza também, né, assim, que é algo que se diz em algumas linhas de ativismo, assim, né, que é assim, nós não estamos lutando pela natureza, né, nós somos a natureza se Claro. defendendo, né, assim, quer dizer, esse divórcio, né, que o Ailton Krenak nos fala tão bem, assim, né, o divórcio da civilização euro-ocidental, né, da sua consciência de unidade com o ambiente é talvez das coisas mais caras, né, que a civilização nos deixou, eu acho, como bagagem, né, como memória e como realidade simbólica e que se manifesta em todas as esferas, né? Então, nesse momento eu tenho tentado também entender quais são os circuitos e os caminhos que eu posso fazer para fortalecer esse lugar que não esteja tão dependente, tão ligado, né, assim, ao universo, né, urbano, assim, da grande cidade né, e desse caos e dessa precariedade que se manifesta de uma maneira mais agressiva na grande cidade, né? O Brasil é um país que tem cidades que são aberrações, né, como São Paulo mesmo, que é uma cidade que nenhuma outra cidade no mundo tem tanta gente espremida, assim, aglomerada, né, como se diz hoje, né, assim. E ao mesmo tempo tem muitas áreas, né, rurais, tem muita terra, né, apesar de que o agronegócio está aí tentando plantar só soja e boi, né, nessas terras, mas existem terras cultiváveis, existem, né, terras, a natureza é muito exuberante, então eu também acho que eu tenho visto esse movimento, sabe, assim, de muitas pessoas que estão procurando mesmo uma vida mais simples, uma vida no campo, né, uma vida mais ligada ao território e menos dependente dessa geopolítica, né, na qual os grandes centros ditam as regras, né, e acho que isso, enfim, tem uma ressonância imensa em muitas coisas. A gente poderia falar só disso aqui, É. mas eu acho que Não, a o que gente quer você falar está de falando. música também. Não, mas vamos falar, eu gosto de falar de todos esses assuntos. Existe Mas, mesmo, e é legal para você retomar as suas raízes, né? Até para você repensar o seu trabalho, né? É interessante que sim, você sim, pode dar um outro rumo musicalmente e tal, e ser influenciado, afinal de contas, eu tenho a influência urbana e depois eu vou retomar a raiz da minha vida exatamente. como mineiro e vou fazer um som mais a ver com as minhas raízes, com a minha formação, que é natural e muito legal. Agora, Sim, existe mesmo esse êxodo urbano, né? O pessoal saindo daqui de São Paulo e indo para o interior de São Paulo e para outros lugares e uhum, tal, e também o êxodo do pessoal saindo, indo para Portugal, né? Indo para outros lugares, fora do Brasil uhum, também. sim. Agora, quando foi cancelado os shows lá de Portugal, você foi ressarcido? Te deram algum dinheiro ou você levou teve que. Ficou no prejuízo, resumindo? Cara, eu fiquei no prejuízo, assim, de certa forma, porque, né, a maioria dos shows eram shows pequenos, né, eram shows de um circuito que, na verdade, é o circuito ao qual eu tenho me dedicado bastante com o meu trabalho solo nos últimos 10 anos, assim, que são circuitos mais, assim, olho no olho, como a gente gosta de Uhum. dizer, sabe, assim, que é claro que eventualmente também a gente passa por palcos maiores e também é ótimo, mas é o entendimento também de que essa mensagem, né, do cantautor, né, do artista que está ali cantando as suas próprias canções com o seu instrumento, ela é uma mensagem que ela tem uma função, né, e uma importância e um valor mesmo que independe do mercado, assim, sabe? Que é, na verdade, uma coisa que está mais ligada a um universo, vamos dizer assim, quase litúrgico, sabe, assim, É verdade. espiritual e mágico, né, num certo sentido. E eu acho que essa reconexão, né, com o sentido original da música, né, por assim dizer,
porque a gente sabe que a música, né, hoje em dia a gente tem 1 milhão de manifestações, mas o contexto da onde ela nasce originalmente é o contexto ritual, né, o contexto cerimonial, é o contexto espiritual, né, a música é um veículo do espírito, É verdade. e é muito importante ter essa consciência, né, assim, E eu qualquer que tenho... seja o tipo de música, né, que a gente É, faz, a gente não é... esquecer disso, né. Ô, Luiz, a gente fala aqui na rádio muitas vezes até, eu acho que eu exagero, mas às vezes não, né? Pelo menos pela resposta dos artistas, dos músicos, compositores, que eu falo que a música tem um sentido terapêutico e um sentido de cura também, né? Por Aí favor, lógico. todos concordam comigo e ao mesmo tempo que o de cura pode ser um pouco exagerado. Não, o sentido de cura, o cara está exagerando. Não, tem mesmo. Porque você já Cara, se não é nem sentindo um pouco melhor, né? exagerado, mano. Não é Bom, nem um enfim, pouco eu exagerado, sinto assim, as isso, que pessoas têm a muito música tabu, sabe. é, eu Ô, acho. Colibri, eu Fala, acho fala o assim, que você acha. eu acho que essa, sabe, essa vergonhinha, entendeu, do homem urbano, assim, de assumir o seu ser espiritual, é também uma coisa que está muito anacrônica, sabe. As É pessoas têm verdade. que passar dessa bobagem de achar que é careta, que é brega, entendeu, que é, sabe, como se diz lá em Portugal, que é pimba, né, que é chunga, eles dizem Eles essas falam pimba, palavras chumba, assim, né. legal, estão aprendendo com os Pimba é portugueses. a música pimba é a música tipo brega, sabe, a música mais popularucha, assim, eles chamam de música É, pimba, né, assim. Mas eu acho que as pessoas têm que parar de achar, sabe, que é brega, que é feio, você, né, assumir que é isso, que a música tem um lado espiritual, que a música promove cura, né. Eu posso dizer por mim, tenho certeza que você também pode dizer por você, né, assim, é claro. nós que estamos aqui em torno dessa é uma deusa, né, a música é uma deusa, é uma divindade, cara, é uma coisa que ela ajuda a gente a viver todos os dias. Eu sei o tanto que a música de outros artistas já me ajudou, entendeu, a atravessar momentos da minha vida, que se eu não tivesse ali uma determinada canção comigo todos os dias, como se fosse um remédio, né, a música é medicina, né, a gente tem que entender isso sem nenhum tabu, eu acho. Então, é claro que existem muitas maneiras disso se manifestar, né, um show da Daniela Mercury para as pessoas dançarem pra caralho, entendeu? É medicina também, né, assim, Claro, claro. não Tem os é não seus. é também querer, sabe, restringir nada, entendeu? Mas Uhum. mas é isso, é entender pô, que a música e aí é isso, né, voltando que eu estava falando dos shows da Europa, né, assim, era um circuito mais ligado a esse tipo de ambiente, entendeu, assim. Então eram shows que não tinham contratos, sabe, que não tinham era tudo uma coisa assim, era uma rede de cocriação, né, como a gente gosta de Entendi. dizer nesses Legal. lugares, que é assim: "Olha, a gente vai, a gente faz, as pessoas contribuem, né, entendem que existe ali uma importância de uma energia de troca", e é a coisa que eu sempre acreditei, sabe, e é a coisa que eu acho que vai ser possível, inclusive agora, daqui em diante, assim, é aonde talvez seja possível a gente retomar, né, com algum grau de segurança e de consciência, esse tipo de partilha, né, assim, porque é Claro. isso, como é que a gente vai pensar num festival agora com 10.000 pessoas espremidas, entendeu? Não tem condição, sabe, assim. Não Eu rola, não rola. conheci o Rafa, por exemplo, né, o seu filho, eu conheci ele no Roskilde, no festival que a gente foi tocar lá na Lá Dinamarca, em plena Dinamarca. E com eles estão. Não com o sei nem se vai Graviola, rolar. Não sei nem se vai e rolar não o vai rolar, festival. exatamente. Não vai rolar, não rolou no ano passado, não vai rolar agora, e assim, é uma pena, mas é o contexto desse momento, né. Eh, eu também acho que Você existe está muita falando, só coisa para muito quem está ouvindo aqui, não entendeu, que meu filho morava na Dinamarca e ele trabalhava lá no Festival de Rosk, que é um festival internacional, lá naquela cidade da Dinamarca, que reúne os músicos todos da Europa e muitos convidados brasileiros, e o Graveola estava naquela sim. oportunidade se Nossa, foi apresentando um lá. show incrível. Histórico, né? Agora, Não, esse tipo de histórico. multidão, você olha, né? Você olha os vídeos antigos e tal, fala, isso não é possível, mas... E quando será? Isso é outra É, questão, né? exatamente. Quando É. será né? Rolar uma coisa dessa? Difícil, né? Nesse É momento é difícil de difícil. saber, eu vou te falar sinceramente, é tábula rasa mesmo, para muita coisa, eu acho, sabe, assim, a gente não sabe de nada, cara, sabe, eu tenho a sensação que a gente não sabe de nada. Aliás, talvez o grande ensinamento que eu tenho absorvido, né, nesse 1 ano já de processo pandêmico aí, eu acho que
é que a gente sabe muito pouco, sabe, sobre o que está acontecendo mesmo e sobre os caminhos, né, possíveis e esse grande xadrez mundial também, né, que a gente acaba sendo um boneco ali dos menos importantes, né, assim, porque É. existe ali um jogo de um carteado ali, cara, que é muito complexo de entender, sabe? E aí eu também acho que, né, no meu ponto de vista, assim, é também um chamado para a gente também considerar essa virada de chave assim de qual é o noticiário, né? E qual é qual é a dimensão política que a gente se envolve, que a gente quer transformar também, né? Quer dizer, as lutas dos territórios nunca foram tão importantes, né? Assim, mais do que a macropolítica, eu acho, é assim a construção das autonomias dos territórios, né? Então, por exemplo, aqui em São Gonçalo, a gente está envolvido agora com uma luta contra a mineração que está tentando entrar Poxa, aqui, é importante. porque também tem esse problema, sabe, o Colibri, que a coisa da pandemia, ela também, assim, de certa forma, ela é um noticiário muito massacrante, né, assim, que consome muito tanto os jornais quanto a cabeça das pessoas, e aí como o nosso digníssimo e terrível ministro, né, do meio ambiente lá disse, a galera vai passando as boiadas, né, mano, assim, então existe Precisa também ficar esse atento, né? Precisa ficar perigo. atento e lutar, né? Contra e tal. Exatamente, existe esse perigo, né? Tipo assim, o prefeito aqui do Cerro, por exemplo, esse cara que assumiu aqui, deu 20 dias, sei lá, um mês, ele já assinou a canetada lá permitindo a mineradora de entrar sem nenhuma interlocução com a comunidade, entendeu? Uma mineradora chamada Herculano, inclusive vou aproveitar aqui para fazer essa denúncia, né? Assim, a Herculano é uma mineradora que está tentando entrar de maneira ilegal na cidade do Cerro, aqui em Minas Gerais, prejudicar um conjunto natural, um parque natural imenso, né, o Cerrado aqui, onde brotam grandes áreas de nascentes, né, um manancial hídrico riquíssimo e estratégico para o Brasil inteiro, e a população está tentando se mobilizar aqui, nós estamos tentando nos mobilizar contra isso, a gente produziu até um vídeo que foi lançado agora, um tempo atrás, no Dia Mundial da Água, convido todos aí a assistirem, inclusive, com a participação de várias pessoas legais do Brasil inteiro. E esse tipo de trabalho, eu acho, né, de articulação, de fortalecimento da autonomia dos territórios, né, para que não sucumbam, né, vamos dizer assim, aos mandos e desmandos do capital internacional, entendeu? Que chega e faz o que quer em qualquer lugar. Eu acho que essas são as batalhas talvez mais importantes desse nosso momento histórico, Porque assim, a é o que eu gente estou entendendo. porque a gente tem um momento tão trágico, né, da pandemia, então a própria imprensa se dedica muito a informar as questões da pandemia, enfim, das vacinação e tudo mais. E enquanto isso, os caras estão explorando aí, como você falou, entrando uma mineradora aí de forma ilegal, destruindo aí a natureza, destruindo tudo que vocês têm. Então você tem que ficar atento, né? Essa Sim, questão da região, muito importante. Vamos ouvir sim, uma música, porque os papos tá bom. Nós estamos falando de por tudo favor. aqui. Uma beleza, uma beleza. Eu adoro, né? Conversar de todos os Maravilha. assuntos e tal. E a gente vai ouvir Muita a alegria, primeira viu, aqui. Colibri? Muita honra aí, viu? Que é Que isso, bom que que é nós isso. estamos aqui. Você é brother. Vamos ouvir uma primeira aqui, que é o Sonhar Feito Planta, que é, Por um, favor. que é do disco do EP Sóis. Fala um pouquinho E dessa aqui abre o canção. EP. Sim. Diga lá, fala um pouquinho dessa canção, Sonhar Feito Cara, Planta. essa é uma música que eu compus numa das minhas viagens à Amazônia, que tem sido um território também com o qual eu tenho me conectado nos últimos anos, graças a Nossa Senhora da Sincronicidade, né, como a gente diz, assim, aquela mágica que cria encontros assim e que vão abrindo caminhos que a gente nem imagina, né, assim. E E aí, enfim, numa dessas viagens eu estava com um parceiro meu, que é o Theo Nicásio, um parceiro também de música, e a gente estava fazendo uma viagem de Manaus até Porto Velho, de barco, uma viagem de 5 dias, dentro de um barco com mais de 300 pessoas da América Latina inteira, e a gente passava muitas horas na proa, né, a proa do barco lá na frente, né, a proa é a parte da frente, eu acho, é a popa, é a proa, né, e a gente passava muitas horas ali na proa do barco, assim, observando a floresta, né? E, assim, não sei se você teve a oportunidade de conhecer alguma parte da Amazônia já, mas Conheço. é uma sensação, assim, é algo que eu não tenho nem palavras para explicar, porque é a sensação que você começa a ter onda, parece que você usou alguma substância mesmo, assim, mas você não usou nada, é só floresta, sabe, assim. E a,
Quando eu tive a primeira vez, a minha sensação, você está falando da sensação, é assim, que todo brasileiro devia ter a oportunidade de visitar a Amazônia. Né? Todo brasileiro. Também acho. Eu também de acho. qualquer lugar do sul do país, de qualquer lugar, ter a oportunidade de visitar. Como é longe, né? Para quem mora em São Paulo, por exemplo, é longe e tal, teria que ter essa oportunidade. Aí eu imaginei pacotes de mais baratos, em vez do cara ir para fora do país, para Miami ou para os Estados Unidos, ter um avião mais barato para você poder conhecer esse santuário da natureza, né? Que é a, sim. Que é a Amazônia. Sabe, é que a gente pôde ir lá, né? Mas tem gente que não conhece, e não conhece o país, depois, né? Enfim, deveria ser uma obrigação. E aí eu concordo completamente, e eu acho que é, inclusive, uma pauta que vai ficar muito quente aí nos próximos anos também, porque já está, na verdade, né? Internacionalmente já existe um olhar muito atento, né? Porque a gente sabe também que existe toda uma questão sobre, né, a preservação e o que não está acontecendo, né? Que é a preservação, essas queimadas e toda essa expansão do agronegócio em direção à Amazônia, a expansão da mineração também, né? Assim, e que são problemas muito graves, né? E eu fico pensando um pouco às vezes isso, assim, nossa, será que eu realmente tive a chance, né, a sorte de criar essa aliança no último momento, né? Assim, porque daqui a alguns anos, será que já não vai existir, né? Às vezes a gente passa pela cabeça essa questão. Isso é outra sensação que você tem, ver aquele mundarão, aquele mundão, né? Aquela coisa tão linda e tal. Falei, será que a gente vai destruir isso também, né? É preocupante mesmo. E aí, cara, sobre a música, na verdade, ela diz um pouco sobre essa sensação, vamos dizer assim, bem do campo vibracional da floresta mesmo, assim, sabe? Do lugar, desse lugar que é um outro lugar, né? Um lugar onde nós humanos somos minoria, né? Assim, no sentido assim, enquanto seres, né? No território. Porque a gente se esquece, mas cada árvore é um ser, né? Olha só, eu estou aqui, ó. Você está mostrando aqui para quem está no YouTube, está vendo as árvores aqui, né? ao redor. Exatamente. Então, na Amazônia isso é muito forte, porque as árvores são muito grandes, né? E são árvores ali milenárias, centenárias e tal. E aí o refrão dessa música me veio durante essas horas de observação, que a gente ficava em silêncio na proa do navio, ali na proa do barco, não era um navio, era um barco. E o barco andava muito devagar, cara. O barco era aqueles barcos assim, teco-teco da água da Amazônia, sabe? Tipo 20 por hora, assim, sabe? O barco. E 5 dias de viagem, né, cara? E enfim. E aí me veio um pouco essa coisa. E também tem a ver, enfim, que a gente pode falar mais depois, mas com o contato também com as medicinas da floresta, né, especialmente do povo Runicuim, com quem eu acabei desenvolvendo uma aliança muito bonita também, né, assim, nos últimos anos tenho trabalhado, estou trabalhando, assim, sempre, mesmo à distância, em vários níveis, assim, com algumas pessoas, lideranças das comunidades Runicuim lá do Acre, que são guardiões incríveis, né, de muitas tecnologias e que, inclusive, não, são chaves fundamentais, eu acho, para a nossa sobrevivência, assim, como população, né, da América do Sul, é a gente também trazer de volta os conhecimentos dessas populações ancestrais, né, que estão aqui há tantos milênios, muito tempo antes da língua portuguesa, muito tempo antes da colonização, né, e a gente às vezes acha que esses povos são primitivos, né, mas na verdade eles são muito avançados, né, assim. Então essa música eu acho que ela fala um pouco disso tudo, ela tem a ver com isso, sabe, com esse sonho de que a gente consiga compreender, né, de uma maneira mais profunda isso que os povos indígenas sabem e sentem e vivem de uma maneira tão natural. Então vamos rodar, sonhar feito planta. Roda! Feche os olhos que é hora de acordar. Dar as mãos, a viagem começou. Para cada pé
Feche os olhos que é hora de acordar. Dar as mãos, a viagem começou. Uma prece antiga que zele por toda a beleza que existe. Dar as mãos, brotar, crescer, dar flor e fruta, secar, morrer, voltar pro chão. Sonha feito planta, sonha feito planta. Sonha feito planta, cantar, cantar. Sonha feito planta. Sonha feito planta. Sonha feito planta. Sonha feito planta, cantar, cantar. Sonha feito planta. Estamos de volta com o Luiz Gabriel Lopes. Ele está em São Gonçalo do Rio das Pedras, Minas Gerais. Está ali no meio das plantas. A gente está com inveja dele, ali, né? Um lugar lindo. Ele é cantor, compositor, instrumentista, produtor. Está lançando esse novo EP dele, chama-se Sóis. A gente acabou de ouvir Sonhar Feito Planta. E agora a gente vai falar um pouquinho mais do trabalho, né? Porque o trabalho, eu ouvi o disco aqui, uma delícia, né? Muito gostoso, muito bem produzido, muito gostoso mesmo, muito legal de ver. E a gente vai falar um pouquinho desse trabalho. Mas você está colocando tantas questões importantes, né? Mas como é que está sendo para você produzir? Quer dizer, você produziu ano passado o Presente, né? O EP Presente, e esse ano da pandemia que já o Sóis lançou, né? Você tem gravado como? Você vai para um estúdio? Quando você disse que estava em Portugal quando começou a pandemia. Aí você falou, vou me isolar e vou gravar. Como é que foi a sua alternativa de trabalho? Cara, o Presente, né, que foi esse disco que foi lançado em maio de 2020, né, que é um disco bem assim da primeira sensação ali, né, da quarentena, da pandemia, de todo o medo, de toda a incerteza, né, do isolamento, da solidão, da saudade, né. O Presente é um disco que foi a minha medicina, né, assim, para mim mesmo, foi a minha proposta de reverberação, vamos dizer assim, foi a minha proposição, né, para aquele momento. Eu já tinha outras coisas gravadas, que eu estava em processo de mixagem, finalização e tal, tinha a ideia de lançar um disco inteiro, né, um álbum com 15 músicas, assim, no ano passado, mas eu também tenho estado num processo de, vamos dizer assim, de entendimento de formatos e de possibilidades de conexão entre as canções e de criação dessas pequenas células. Por isso o formato do EP acabou sendo tão interessante para mim, assim, células conceituais menores, sabe, assim, álbuns que têm 4, 5 músicas e que conseguem de alguma maneira não sei, assim, revelar ou propor uma ideia, uma sensação, uma imagem, uma narrativa, assim, sabe, uma trajetória um pouco mais concisa e que as pessoas podem também absorver de uma maneira acho mais simples e mais direta, sabe, do que às vezes um álbum muito longo, né? A gente sabe que nesse momento
né, o Spotify, o mundo do streaming e tal, é um mundo que, né, muitas coisas são lançadas todos os dias, né? Então, assim, você conseguir a atenção das pessoas no meio disso é um desafio também, né? Assim, e aí o presente foi a minha primeira resposta intuitiva mesmo, né, do meu coração, assim, de que, tipo, ó, na verdade, não faz sentido lançar essas músicas agora, eu vou gravar aqui na sala de casa, com o equipamento que eu tenho, né, um disco, um conjunto de 4 canções, voz e violão, que era um trabalho que eu nunca tinha feito, né, assim, e que eu já faço muito na vida, né, como eu estava te dizendo, eu tenho circulado muito nesse formato, em lugares pequenos, em situações mais olho no olho, né, em situações menos, assim, formais e mais afetivas também, né, então acredito muito no poder disso e na força disso. E aí, só que eu nunca tinha gravado um disco totalmente voz e violão, então resolvi gravar. Gravei assim com o equipamento que tinha do computador do meu amigo, que eu estava na casa dele, e um microfone na sala de casa, não foi estúdio, não foi nada. Eu gravei tudo sozinho. E aí tive a maravilhosa parceria do selo Pequeno Imprevisto aí, do Ota, né, e do Edu, meus queridos, maravilhosos escudeiros, fiéis, assim, que, né, se não fosse eles, nada disso existiria. E aí o Ota mixou e masterizou, né, eu mandei as tracks para ele e a gente lançou no dia do meu aniversário, inclusive, dia 4 de maio de 2020, foi o lançamento do presente, que tinha um pouco essa brincadeira, né, presente, é um presente que eu estou dando para mim Para mesmo, e é o você tempo mesmo. presente, e essa sensação também muito louca, né, que eu acho que 2020 trouxe para a gente da presentificação extrema, né, ninguém consegue fazer planos, né, tudo é agora e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né. E aí foi isso, e o Sóis, ele é um trabalho que ele é uma espécie de compilação, assim, uma curadoria, na verdade, de coisas que eu já estava produzindo, porque eu estou sempre produzindo, na verdade, sabe, Colibri? Minha maior Que dificuldade bom, não é né? gravar, a Que minha bom. maior dificuldade é lançar, sabe, assim, porque eu acho que o momento do lançamento ele tem muitas questões envolvidas, né? Tanto a questão da curadoria das músicas, né? No sentido assim, quais músicas que fazem sentido juntas, em que ordem, né? Por quê? Qual é a proposta? Qual é o Se lança conceito? isoladamente, se lança um EP completo, se lança um single, cada um tem uma estratégia, né? Exatamente. E tem todas essas questões, né, que são questões realmente que são importantes, né, e que eu acho que tem que ter um trabalho em cima disso, porque não adianta de nada você fazer uma obra-prima e postar no Facebook e amanhã ninguém lembra, e, né, tipo assim, então eu acho Mas que essa é uma coisa, uma dureza do mercado, né? Porque você coloca também no Spotify, em todas essas plataformas de streaming, você entra junto com um montão de gente, né? E às vezes milhares e milhares. milhares, né? Então não é fácil também hoje em dia, porque o mercado, de alguma forma, democratizou esse aspecto do sujeito poder gravar em casa e colocar o trabalho dele nas plataformas. Por outro Sim, lado, muita gente, né? Aumentou, né, esse número de sim, pessoas que estão produzindo, estão colocando nos streams e tal. Até na área de podcasts agora, de uns tempos para cá, né? Aí sim, tem sim, podcast e tudo. que é Aí muito eu falei assim, interessante, mas o inclusive. que é o podcast? Eu falei, é um programa de rádio, pô. Os caras É, fazendo... É rádio, o cara vai exatamente. contando uma história, é uma rádio, né? É. Agora, eu não perguntei para você do ano passado, você estava em que época em Lisboa? Logo no comecinho, março, você estava lá? Eu não estava em Lisboa, na verdade, eu Você estava estava no no interior. interior, assim, eu estava numa vilazinha chamada Quinta do Anjo, que faz parte do distrito de Palmela, que é na margem sul ali de Lisboa, né, Conheço. na província de Legal. Lisboa. Muito bem. Maravilhoso ali. E aí tive ali grande parte do tempo, depois fiquei um tempo em Sintra, e depois acabei indo para a beira interior, com a minha companheira, que a família dela é de lá, e aí estivemos lá em Barril de Alva, uma cidadezinha maravilhosa, e foram os lugares por onde a gente passou, todos no interior, assim. Fui à cidade pouquíssimas vezes, né? Legal. Lisboa, Porto, tive pouquíssimas vezes na cidade, só para resolver coisas mesmo, mas já era um movimento, assim, de integração E com aí esse você outro retornou para o universo, né? Brasil quando que foi? Foi o ano passado E aí eu mesmo? retornei para o Brasil, foi em novembro, se não me engano, No ano do ano passado. passado,
e tenho estado desde então em Minas Gerais, assim, pelo Isso interior aí. também. E a família, o E resto da família, como é que lidou? Eu esqueci até, eu perguntei para você, mas a gente foi mudando de assunto, né? E eu passou batido. Como é que você lidou os familiares também? Você estava em Lisboa, voltou, você foi teve que dar assim. Uhum. um apoio para os pais, parentes e tal, teve que dar um. Como é que foi o Sim, negócio? sim. Teve uma certa apreensão, né, num primeiro momento, tipo, nossa, será que eu volto agora ou espero, não sei o quê, mas depois todo mundo foi entendendo até que eu estava bem, estava seguro, né, e estava melhor estar lá, né, assim, então a gente Naquele esperou momento, também né? um momento, então a gente esperou um momento que fosse mais oportuno, né, para voltar. E sim, tenho, né, assim, tive com a minha mãe também, tive com a minha família e essa coisa de estar perto também, né, tem uma importância grande Eles nesses estão em que momentos cidade, a assim, família? Sua porque mãe? a minha mãe, ela mora no interior de Minas também, numa cidadezinha, perto de Juiz de Fora, e o meu pai mora na Bahia. Eles Ah, já não estão juntos há muito tempo e tal. Mas é isso, Minas Gerais é o lugar principal por onde, né, por onde eu tenho andado, porque é onde as pessoas estão, assim, da minha família, então, assim, é, é isso, assim, quando precisa, né, de algum tipo de suporte, de algum tipo de presença, a gente está perto também, né, é importante é você uma estar bênção. próximo. Ao mesmo tempo que É, você longe, você preocupa que as pessoas, como é que ele está e tal. Perto também tem que ajudar, né? Os parentes, os amigos, os grupos de risco e tal, que tem que dar uma mão também, né? exatamente, Você falou da exatamente. solidariedade entre os músicos e entre a família também pinta, né? É importante, tá, Sim, né? Que ele manda ajudar sim, uns aos sim, outros. Vamos ouvir mais uma total. do Sóis? Por favor. É, Costura. Esse é muito legal, essa gravação, adorei também, com a participação do Vitor Ramil. E você botou até um Mellotron, e os Beatles maníacos adoraram, eu adorei, né? Um Que Mellotron, o cara ótimo, que ótimo. colocou sutilmente um Mellotron, tipo Strawberry Fields Forever. Um melotron meio amazônico, assim, né, meio, Né? E ele boto fé. fica, pontua muito bem a música. A música é lindíssima, é muito legal. Fala um pouquinho dessa costura aí. Dessa Essa costura é bom, né? canção essa canção ela também tem a ver com esse trabalho assim de aproximação da floresta, né? Assim, ela foi uma canção que também nasceu numa das idas à Amazônia, sim, mas a uma outra região da Amazônia, que foi ali a Ilha de Marajó, foi uma das primeiras regiões com as quais eu me conectei e já tem uns bons anos assim, estávamos lá numa viagem e no caminho dessa viagem fui entendendo assim o que, que a letra ia dizer e um pouco essa coisa muito ligada ao ambiente do rio, né? A presença do rio, né? A presença dos grandes rios, né? Da Amazônia que permeiam a vida, né? Das pessoas de uma forma muito viva, né? Muito presente, né? Então a gente teve a oportunidade de estar lá né, em contato com algumas comunidades ribeirinhas ali e muito lindo, sabe? Você vê as crianças assim, você vê como que a água, né, a água doce e o rio é uma presença, uma espécie de divindade, né, viva ali que dialoga com eles todos os dias, que dá muitas coisas, né, para eles e né, desde a alimentação e o transporte é todo pelo rio. Então essa ideia do Riverman, né, assim, essa ideia que É também tem legal. uma certa conexão com o Nick Drake lá, né, assim, que enfim, que são tudo hipertexto, né, cara, assim. E aí foi muito interessante essa coisa do Vitor Ramil, né, de você comentar, porque eu sou fã do Vitor há muito tempo, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ele em Porto Alegre também, porque enfim, sou amigo do Ian, né, que é filho dele, essa galera que Sim. também são amigos do seu filho e né, do É acompanhador toda uma só e do conexão. É uma mafiazinha que vocês exatamente. são. Vocês são uma mafiazinha. Uma pequena máfiazinha, exatamente. E aí conheci o Vitor, assim, em situações domésticas, assim, muito engraçado, ele, tipo, de pantufa em casa, brincando com a netinha, sabe, assim, tipo... Mas eu já conhecia ele, né, a música dele, gostava muito, admirava muito e tal. Tive um encontro muito forte com a obra dele há uns anos atrás. Não por acaso, tudo começou aqui em São Gonçalo do Rio das Pedras, inclusive. Foi quando eu comecei a ouvir a obra do Vitor, há muitos anos atrás. Eu me lembro também que eu estava aqui, quando alguém me mostrou pela primeira vez e me aplicou o Ramilonga, que é aquele disco maravilhoso dele. E aí, cara, foi isso. E depois, assim, a gente sempre trocava muita ideia. E quando eu estava fechando, né, o disco, o repertório, pensando assim nessa coisa de como que as músicas estavam funcionando e o que elas precisavam,
essa foi uma das músicas que me veio a necessidade de ter uma participação, né? Porque como a letra dela tem uma característica assim de ser uma letra longa e uma história um pouco assim falando dessa coisa do rio, né? E das imagens ali da beira do rio. E por algum motivo eu me lembrei também assim de sentir que existia uma certa conexão, assim, sabe, com lugares que eu visitei no Rio Grande do Sul também, essa coisa de grandes planícies e o rio ali, né, e a conexão também com o Prata, né, assim, Buenos Aires, essa coisa ali da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Rio Grande do Sul, tipo assim, é um outro lugar que também tem uma presença muito forte das águas, eu acho, assim. Verdade. E eu sabia que o Vitor tinha já uma relação com algumas pessoas, né, assim, e com a música também feita no Norte, né, assim, enfim, e fiquei com vontade de convidar ele, e aí acabei convidando, ele adorou, gravou maravilhosamente. Então tem essa curiosidade, essa curiosa conexão, né, entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Floresta Amazônica, assim, nessa música. Mistura tudo. Essa conexão, você faz as conexões, né? Você fala sincronicidade, são as conexões também, né? Para quem vai fazer. O meu Kim, né? O meu Kim é enlaçador de mundos, né? Então, lunar branco. Então, assim, tá legal. tudo aí, tá? E o Vitor Ramil tem um trabalho mesmo, como você destacou, maravilhoso, é um compositor, um cantor, um instrumentista, é um cara muito importante na música brasileira. É um mestre, né? Um mestre. Que ainda precisa, né, cada vez mais ser valorizado. É aquela história desse país aqui tão maluco que não valoriza figuras como ele, né? Valoriza em termos, né? As pessoas têm que valorizar mais, conhecer mais a obra dele. Sim, mas é isso, mas é interessante perceber também, né? Assim, como que as pessoas da minha geração, às vezes, que não conheciam, vão lá e conhecem, se surpreendem, é legal, né? Assim, é legal. E também o contrário, né? Assim, o Vitor, ele tem um público gigantesco e muito fiel também. Então, assim, o fato de lançar uma canção com ele é uma honraria, né? Sem tamanho. E são figuras, assim, também, você está falando figuras da música brasileira, como o Vitor Ramil e outros também, que eles têm um público fiel, eles nem precisam muito da mídia, né? Daquela mídia constante para divulgar, porque quando eles vão fazer o show, o pessoal gosta, já tem um público fiel. Tem figuras assim aqui também que eu conheço, o Zé Geraldo, por exemplo, o mineiro Zé Geraldo. Zé Geraldo faz shows assim, não precisa de mídia, né? Os caras já vão lá, tem um público fiel. É muito interessante isso, esse fenômeno, né? Esses compositores, cantautores como você, que tem esse público fiel assim, que qualquer lugar, independente da mídia divulgar ou não, são talentosíssimos. Exato. E é muito legal. Vamos ouvir, depois de tudo isso aí... A obra fala por si, não tem jeito. Pois é. Vamos ouvir então essa costura. Então. E você tocou todos os instrumentos, tocou um montão de instrumentos, é uma lista, fala aí que você tocou, um monte de coisa. Costura, além do Mellotron, que eu adorei. No Costura, na verdade, eu toquei, deixa eu lembrar, eu toquei violão, eu toquei o Mellotron, não lembro mais, eu toquei algumas coisas, um monte de coisa. Alguma guitarra, não lembro, mas ela tem 2 músicos convidados, que é legal de mencionar também, 2 grandes músicos, né? Um deles é o Oséias Miranda, no baixo, que é um carioca que mora em Lisboa, incrível, assim, aquelas pérolas da música brasileira perdidas pelo mundo, assim, um carioca de São Gonçalo, só que São Gonçalo do Rio de Janeiro, sabe? São Gonçalo ali, região metropolitana. Ligações de São Gonçalo, é uma loucura. E Juninho Bituruna, né, meu valadarense preferido aí, Juninho Bituruna, grande mestre da percussão brasileira, da bateria brasileira, né, com quem já tive a honra e a alegria de partilhar uma banda durante alguns anos também, que era o Tião do Ar, que é uma cultuada e desconhecida banda, como costumam dizer. E o Juninho também gravou as percussões dessa canção. Então, nessa canção tem essa participação desses 2 grandes músicos. Legal. E tem além do Vitor Ramil. É, isso aí. E você está tocando um monte de coisa aqui nessa canção, além de tocar Mellotron e tal, tem achar a lista, aquele coisa, mas muita coisa. Daqui a pouco a gente fala, tá? Vamos ouvir. Costura. Tem o Wurlitzer também, que é um maravilhoso tecladinho. Depois a gente fala um pouco da produção musical aí, a gente pode falar também do Léo, que é uma pessoa importante nessa história, o Leonardo Marques. Isso aí, porque eu ia mostrar tudo que você toca aqui, é muita coisa. O cara toca tudo. Roda a costura! Uhul!
horizonte, um satélite, o sol. Vela leva o barco longe, navega na costura da rede, percorre o mundo, o mar, aumenta o tamanho da sede, vai. Por detrás daquela ponte, joga a linha ao anzol, onde o coração se esconde, navega na costura da rede, voa devagar, aumenta o tamanho da sede, vai. Riverman, blowing his soul through the wave. Riverman, his fire on the surface. Riverman, blowing his soul through the wave. Riverman, his fire on the surface. Sentimento feito fonte, brota em todo lugar. Curumim, rinoceronte, navega na costura da rede, equilibra o céu, aumenta o tamanho da sede, vai. Sobre o cais caminha rente, joga a prece pro ar, traz o dia pela frente, navega na costura da rede, lápis e papel, aumenta o tamanho da sede, vai. Riverman, blowing his soul through the wave. Riverman, his fire on the surface. Riverman, blowing his soul through the wave. Riverman, his fire on the surface. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Luiz Gabriel Lopes. Ele está em São Gonçalo do Rio das Pedras, Minas Gerais. Está no meio do mato, atendendo a gente aqui, conversando, falando do projeto do EP Sóis. Não é projeto, é o EP Sóis.
já explicou que EP, álbum e tal, é um número de músicas menores e tal, que enfim, um jeito que é o que o mercado entende, né? Para mim é tudo álbum, Sim. é tudo disco, né? Eu falo disco, né? Falo vinil, as coisas. Mas para mim é tudo o álbum. Eu sinto Gosto assim, também. o álbum é o álbum, né? Se é É um o EP, álbum, mas é um álbum, né? A ideia pois de é. álbum também, uma coisa que conta uma história de alguma maneira, né? Assim, Isso. Agora, Luiz, você falou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho dos seus pais e tal. E quando é que você entra na música mesmo? Conta um pouquinho para quem sempre está ouvindo agora pela primeira vez a gente, conhecer o Luiz Gabriel Lopes, onde ele nasceu, como é que ele entrou na música e tudo mais. Cara, então, eu nasci no Rio de Janeiro, né? De origem, assim, eu sou carioca, apesar de ser profundamente mineiro, mas nasci no Rio de Janeiro, mas fui para Minas bem cedo, assim, com 3, 4 anos, já morava em Entre Rios de Minas, que é a minha cidade do coração, né? A cidade que me criou, que me formou e aonde eu vivi até os 17, 18 anos, no meio dos bichos, no meio do mato. E tive muita sorte de ter essa infância, essa adolescência numa cidade pequena de Minas Gerais. E a minha família, assim, especialmente a minha mãe, também o meu pai, né? Mas a minha mãe, desde cedo, assim, percebeu, né? A meu gosto assim pela música, minha relação com a música, então eu comecei a fazer aulas, né, aos 8, 9 anos de idade. Eu já fazia umas aulas com alguns professores locais, depois tive um professor, um grande professor, o Tuca Boelsons, que é inclusive um artista, um cantautor também muito interessante, tem músicas muito bonitas, e enfim, sobre o qual também realizamos nesse ano um filme, um curta-metragem, que não sei quando que sai, mas eu estou muito feliz de dizer que isso vai acontecer, esse projeto vai sair, porque foi uma coisa da Aldir Blanc e tal, enfim, um trabalho feito com a comunidade lá em Entre Rios. Mas aí foi encontrando o Tuca que eu desenvolvi, eu acho, mais o Você estava no gosto, né, violão, pela... no violão mesmo? Violão, começou com violão? Sim, eu fui estudar com ele violão, né? Violão. Foi meu professor de violão, assim. E aí, enfim, conheci também isso, né? Tive contato pela primeira vez com esse mundo, né, mágico de cantar e tocar e não sei o quê. Então, tive a oportunidade de me apresentar com ele também em alguns festivais, né, de Minas Gerais, quando eu era bem novo mesmo, festivais assim em cidades do interior que tem essa tradição, né, de festivais da canção, né, assim, Barroso, Boa Esperança, São Vicente de Minas, enfim, um monte de cidades que a gente visitou com essa tradição, né, dos festivais da canção, né, que eram meio concursos, assim, competitivos até, né, e que é um circuito totalmente paralelo da música brasileira, muito louco. Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era bem jovenzinho e depois já me enfiei no movimento de bandas, né, então, assim, Entre Rios de Minas teve um movimento de bandas de rock nos anos 90 muito forte, né, e eu fiz parte também com algumas bandas, né, tive uma banda chamada Sete Sangrias, e uma banda chamada Mata Hari. Foram as duas bandas que eu Bons tive. nomes, os nomes eu gostei, os nomes são bons. Não sei se a banda era E boa, mas o som as era... bandas não eram, as bandas eram boas para aquele momento, sabe? Mas é aquelas coisas que hoje em dia não sei se seriam tão boas assim. Mas era rock Mas and aí, roll, puro rock and roll, rock and roll. rock and roll, e aí começou a história de compor também, né? E aí depois quando eu cheguei na UFMG, quando eu cheguei na faculdade, né, em 2004, eu entrei no curso de comunicação social na UFMG. E aí eu já vinha de uma experiência que também eu já tinha, eu estava tendo nessa época um trabalho com o Emerson Fonseca, que é o meu parceiro do Sete Sangrias, inclusive, que é um grande músico também, guitarrista, violonista, arranjador, e a gente tinha um duo de violão que se chamava Lusco Fusco. Inclusive, meu primeiro lançamento no mundo fonográfico é como instrumentista do duo Lusco Fusco, que foi em 2008, a gente recebeu um patrocínio de uma empresa que se chamava Ecology do Brasil, que um cara assistiu um concerto nosso, adorou, quis bancar um disco nosso para dar de presente de final de ano para os clientes da empresa. Olha só, essas coisas ainda existiam nessa época, né? Assim, não tinha lei de incentivo, tinha porra nenhuma, entendeu? O cara gostava da música, ele dava de presente para também. Bacana isso.
Exatamente. E aí foi o meu primeiro momento assim mais profissional de, né, de gravar um disco que, né, que teve alguma distribuição muito pequena, ele nem está nas plataformas hoje em dia, mas é um disco instrumental de 2 violões, uma viagem completamente diferente. E aí também nasceu o Graviola em 2004, não com esse nome ainda, mas foi ali que começou, né, vamos dizer assim, a movimentação energética que foi dar no Graviola, que foi uma banda que eu fundei, né, e a qual me dediquei assim muito frontalmente durante 15 anos da minha vida. Nossa, não é pouco, não. E aí foi isso, assim, né? A história, vamos dizer assim, E ganhou um Graviola, e contorno mais ele nasceu profissional. Graviola em Minas ainda, em Belo Sim, em Horizonte? Belo Horizonte. Em Belo Nasceu em Belo Horizonte, Horizonte, certo. naquele momento ali na UFMG, né? Assim, eu, o Zé Lu e o Marcelo, né? Marcelo de Podestal. O Zé Lu, que é o vocalista também da banda até hoje, né? O que manteve, né? Que está mantendo a banda junto com uma outra formação, né? Outros músicos que também chegaram e amigos nossos, né? De vários outros circos. O Graviola também sempre teve essa vocação, assim, de zona autônoma temporária, assim, sabe? De ser uma espécie de espaço de encontro, né? Coletivo, coletivo, exatamente, que muitas pessoas ali passavam por ali, entendeu? E desenvolviam coisas, depois continuavam em outros caminhos e eu tenho muito orgulho do trabalho com o Graviola, foram 6 discos, né, que eu lancei junto com o Graviola, brincadeira não. e muitas turnês, né, pelo mundo também, pela Europa, fomos à Argentina, fomos aos Estados Unidos, enfim, muitos lugares que a gente visitou com a banda, graças a Deus, assim, né, e tem um carinho muito grande por eles também, até hoje, inclusive eles estão lançando um trabalho novo aí, eu faço também aproveitar para dizer que, né, Graviola eu não faço parte mais da banda, mas continuo, né, também conectado de várias formas e, inclusive, nesse disco tem uma canção que eu canto, né, uma canção minha em parceria com uma artista argentina incrível, que é a Esmeralda Escalante, que faz parte de um duo chamado Ainda Duo, que é muito bonito o trabalho deles. E também tem uma outra música que é, inclusive, o primeiro single do disco, que se chama Nosso Estranho Amor, que é uma parceria minha com a Luísa Brina, que faz parte da banda hoje em dia. Sim. Então, assim, é um disco que eu não faço parte mais, né? Não estou ali na banda mais, né? Mas ainda dá os seus pitacos lá. Faz os Exatamente, mas pitacos. não fiz parte da construção, né? Claro. Assim, como um disco não é feito do dia para a noite, né? Como você bem sabe, então são Você é sócio é aquele sócio fundador que não está mais na companhia, mas é mais ou menos exatamente, isso. Exatamente. E o Rosa Neon? O Rosa Neon foi uma banda que eu criei também junto com a Marina Sena, o Marcelo Tofani e a Mariana Cavanelas, né? Que nasceu logo depois que eu saí do Graviola, acho que menos de um ano depois. O Rosa Neon nasceu em 2018, eu acho, no final de 2018. E em 2019 a gente lançou, né, nosso álbum e circulamos um bocado pelo Brasil. E no final de 2020 eu me desliguei da banda, porque eu também estava sentindo assim que estava precisando dar um tempo assim dessa coisa de banda, sabe? Porque banda é legal, mas dá muito trabalho e eu sou um compositor também que tem muito trabalho, cara, para administrar, para produzir, para lançar, então não posso dar bobeira, sabe? Assim, senão não vai dar tempo só essa encarnação aqui para lançar tudo que eu tenho que lançar. Que bom, né? Que tem bastante produção, que ótimo. Que bom, mas é um desafio, ótimo. né? Claro, é uma bênção claro. E é um desafio, né? Então a gente tem que estar bem focado, bem firmado, né? Assim, no nosso Não, propósito. E é um momento, às vezes, até chato, porque você tem uma banda que você falou 15 anos com o Graviola, depois um tempo com o Rosa Neon e tal, você tem um compromisso com os caras, de repente você fala, é difícil, né? Até porque tem amizade no meio, além da parte musical. Aí você tem que se dedicar a coisa que partir para outros projetos. Aí é sempre um pouco doloroso de alguma forma, né? Não sei se mas não precisa ser também, não né? precisa no sentido ser. de que é a lei natural dos encontros, assim, e dos desencontros também, né? Assim, tipo, a gente, sabe, de alguma maneira também, eu acho que obedecer, assim, né? Ouvir o coração, né? A intuição, aquela coisa que sua avó fala com você, né? Assim, é muito verdade, né, cara? Não interessa, assim, se porque agora tem que ser isso aqui, não sei o que, não, cara. Tipo, cada um tem um caminho e a gente tem que respeitar e tá tudo certo, sabe? A gente também, sou amigo de todos até hoje, tanto do Rosa Neon, quanto do Graviola, quanto do Tião Duá, e acho que as parcerias, elas se transformam também, né? Assim, a gente precisa
ter desapego, né, para saber que as coisas se transformam e que, né, como diz o Caetano, em outros níveis de vínculo, né, a gente vai Claro. encontrando maneiras de se reunir em outros níveis de vínculo, né? Assim. Isso aí. Ô, Luiz, qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar no violão? E que você Cara, a gostava de primeira música cantar? que eu Que aprendi a você tocar no cantava, violão, aprender a tocar e cantar. Qual que a era? primeira música que eu aprendi a tocar no Ah, violão vai, pega o violão foi aí, cara. Preta Pretinha, sabe aquela? Foi, Ah, porque ela é cara, só dois acordes, a versão original dela, que era homenagem ao querido enquanto Moraes eu Moreira. corria assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. E aí vai, né? Aí tem aquela parte bonita, abre a porta e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Que legal. E também você está fazendo uma homenagem ao grande que foi embora o ano passado, o Moraes Moreira, querido. Pois, Moraes grande... Moreira, peça fundamental da música popular brasileira, sem né? Um dúvida, compositor inspiradíssimo, um cara também que trouxe os ensinamentos, né, do João Gilberto, né, da bossa nova, daquela suavidade, daquela doçura, daquela malandragem, né, assim que também estão no Gilberto Gil, que também estão no samba de chula, né, assim essa grande cartografia baiana ali do recôncavo e não só, né, assim, o Moraes eu acho que é um cara que traz essa informação de uma maneira muito preciosa, muito decantada, o jeito dele cantar, o jeito dele tocar, eu sou muito fã. Muito legal. Agora vamos ouvir um ao vivo, você que eu provoquei você a música da infância. Agora vamos ouvir ao vivo você tocando o Prólogo num lugar aí em Belo Horizonte, 2016. Fala como é que é esse lugar aí. É o Baixo Vixe Centro. Maria. Fala aí, essa gravação de 2016. Estamos aqui contando um pouco a sua história, vamos botar essa gravação aí. Qual que é a gravação? Eu não Prólogo, sei qual que você está prólogo, falando. prólogo. Não, porque o prólogo ele tá no Sóis, tem uma versão, né, no Sóis, que é essa versão do disco, né? Você está falando dela? Não. E eu tenho uma gravação aqui de 2016, que você pode me contar o que é essa gravação. Eu acho que é essa gravação, é a que está no disco, não é? Eu acho que está no disco, sim. É a que está no disco. É porque a história é a seguinte: em 2016, eu estava voltando de uma turnê com Graviola, que inclusive, se não me engano, foi essa turnê do Roskilde, que foi uma turnê incrível, gloriosa, assim, concertos incríveis, e esse concerto na Dinamarca. E aí eu tive um convite para fazer uma residência artística num lugar que se chama Centro Cultural Musibéria, é isso, não é? Aqui está escrito Baixo Centro Cultura, em Belo Horizonte. Ah, pode crer. Não, então isso é outra história que eu vou contar também. Então, mas... corrija aí a história. Mas vou costurar as duas histórias, então. Mas aí, beleza. O Centro Cultural Musibéria foi um lugar que me convidou para fazer uma residência artística, e aí eu, nessa época, fiz uma pré-produção, né, de várias músicas do meu repertório que eu ainda não sabia o que elas iam virar, para que lado que elas iam, se ia entrar para a banda, se eu ia gravar como disco, né, como artista solo, se eu não ia gravar, enfim, porque as músicas elas vão contando aqui que elas veio, que elas vêm, né, aqui que elas vieram. Então assim, elas são igual os seus filhos, né? Você pode até escolher um nome para ela, mas chega uma hora que ela resolve pintar o cabelo de rosa, entendeu? Ela resolve fazer o que ela quiser, né? Então, e aí o Prólogo foi uma das canções dessa pré-produção, né, do Musibéria, que caminhou e se transformou assim milhares de vezes até os Sóis, né? E que entra no disco como uma canção cuja base foi gravada lá em setembro de 2016 no Musibéria. Olha só, estamos em 2021, né? Certo. Então aquela percussão ali, aqueles trompetes, aquele baixo, o violão, o piano, tudo isso foi gravado lá em 2016, mas depois a gente acrescentou outras coisas também. E isso é a história desse fonograma, que eu acho que é o mais antigo, né, do álbum, no sentido assim, dessa reunião que foi se apresentando, né, cada música que veio de um lugar, veio de uma época, não por acaso todas frutos de viagens, né, porque também eu tenho vivido, assim, nesses últimos anos, uma vida mais nômade mesmo, assim, né, ficando
não muito tempo num mesmo lugar, né? Assim, eu sempre me fixo, mas eu nunca fico muito tempo no mesmo lugar, assim. E aí o trabalho com o Musibéria, né, foi esse trabalho de levantar essas pré-produções, muitas delas ainda estão aí pairando em busca de um rumo, né, no mundo dos fonogramas, mas o prólogo foi uma que se apresentou. Essa gravação que você está falando é um vídeo que existe no YouTube, que é de eu tocando essa música num centro cultural, numa casa de shows maravilhosa que tínhamos ali em Belo Horizonte, na rua Abraão Reis, ali no centro, no famoso baixo centro da cidade, ali, né, naquele corredor cultural do centro, perto da Praça da Estação, ali, onde a gente já fez muita bagunça, muito protesto, muita manifestação, onde nasceu a Praia da Estação, né, o histórico movimento, né, performático de Belo Horizonte, de criar uma praia numa cidade onde não tem praia, né, assim, e também o duelo de MCs, né, de Belo Horizonte, né, que é o maior duelo de MCs do Brasil, né, assim, e que gerou toda essa geração de nomes, né, do rap hoje em dia, inclusive da qual o Djonga é um dos grandes nomes, né, assim, que nasce ali no meio daquele ecossistema ali do duelo de MCs. O Tião Duá é uma banda muito ligada também a essa egrégora, né, a essa parte, esse momento da história ali. E essa gravação, que eu acho que você está se referindo a ela, se eu não estou enganado, é uma gravação de um show que eu fiz em dezembro de 2016, alguma coisa assim. Exatamente, dezembro de 2016. No Baixo Centro, que é uma gravação de voz e violão, é uma gravação ao vivo, que inclusive tem um verso da letra que depois eu mudei. Olha só como é que as coisas são engraçadas. Então já vamos botar essa aí histórica, vamos botar o prólogo histórico então, tá bom? Mas eu acho que vocês poderiam botar o prólogo do Sóis, que ele é tão mais bonito, ele é tão então mais... tá, você que sabe. Podemos botar os dois também, podemos um pouquinho um depois do outro, né? Aquele pode programa botar. de audiófilos, né? Assim, vamos botar então um pouquinho do prólogo desse show de 2016 e depois a gente põe do Sóis, tá bom? Legal. Não, que vanguarda, hein, Colibri? Adorei. Temos que inventar essas coisas mesmo. Roda! Eu quero a palavra que rasga a orelha do livro, palavra que finca a bandeira no tronco da história, na dobra da esfera, palavra que dura e supera a agonia do agora por fora do esquema, palavra que queima a revanche, destrói as correntes e quebra o dilema e não se amedrontará. Quero a palavra que move a engrenagem do tempo, que cria a memória, a palavra que empurra a canoa e alimenta a fogueira e limpa a sujeira, a palavra que brota da boca de um santo guerreiro e varre a maldade, palavra que escreve esperança no céu da cidade, vibrando na nova era. Palavra que ri no silêncio do gato, que canta uma reza na água da cachoeira. Palavra que é planta no meio do mato e que reverbera a beleza. Quero a palavra que veste uma capa de estrelas, que preste pras curas, palavra que acende figuras no céu da caverna e é mãe do poema, palavra que é sol e cinema e é filha das luzes, maior do que as cruzes, e sílaba a sílaba fala, será feito ilha deserta do que é ruim. Quero a palavra que cala em respeito ao silêncio, que serve o que vibra no alto, por baixo das águas, por cima das nuvens. E é só gentileza, partilha do pão sobre a mesa e do céu sobre os ombros, que vence os escombros. Palavra que brota do corpo, feito tatuagem
ensina o que é coragem. Palavra que ri no silêncio do gato, que canta uma reza na água da cachoeira. Palavra que é fruta no meio do mato e que reverbera a beleza. Eu quero a palavra que rasga a orelha do livro, palavra que finca a bandeira no tronco da história, na dobra da esfera. Palavra que dura e supera a agonia do agora por fora do esquema. Palavra que queima a revanche, destrói as correntes e quebra o dilema. E não se amedrontará. Quero a palavra que move a engrenagem do tempo, que cria a memória, a palavra que empurra a canoa e alimenta a fogueira e limpa a sujeira, a palavra que brota da boca de um santo guerreiro e varre a maldade, palavra que escreve esperança no céu da cidade, vibrando na nova era. Palavra que ri no silêncio do gato, que canta uma reza na água da cachoeira. Palavra que é planta no meio do mato e que reverbera a beleza. Quero a palavra que veste uma capa de estrelas, que preste pras curas, palavra que acende figuras no céu da caverna e é mãe do poema, palavra que é sol e cinema e é filha das luzes, maior do que as cruzes, e sílaba a sílaba fala, será feito ilha deserta do que é ruim. Quero a palavra que cala em respeito ao silêncio, que serve, que vibra no alto, por baixo das águas, por cima das nuvens. E é só gentileza, partilha do pão sobre a mesa e do céu sobre os ombros, que vence os escombros. Palavra que brota do corpo, feito tatuagem, ensina o que é coragem. Palavra que ri no silêncio do gato, que canta uma reza na água da cachoeira. Palavra que é planta no meio do mato e que reverbera a beleza. Para Arae, Agonelemo Forigbale. Estamos de volta aqui com o Luiz Gabriel Lopes. A gente acabou de ouvir o prólogo, duas versões, uma versão de 2016, de dezembro, com algumas modificações que ele já mudou quando ele botou no EP Sóis. Nós estamos falando aqui do EP Sóis que ele está lançando esse ano, no ano da pandemia, no segundo ano já da pandemia. É duro falar isso, hein? Segundo ano. Senhor do Bom Jesus. Nossa, é muito Nossa chato, Senhora. né? Mas você queria comentar o nome dos músicos que participaram desse fonograma falei, do prólogo. O prólogo, né, que é essa canção que já tem uns anos aí que me acompanha, que foi curiosamente escrita na altura do impeachment da nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Eu me lembro que eu estava assistindo a votação da Câmara, aquela performance lastimável ali da Câmara dos Deputados,
fazendo chacota enfim, votando pelo impeachment da Dilma. Eu estava em Belo Horizonte, na Praça da Estação, onde estavam se reunindo, né, a maioria dos militantes de esquerda, enfim, que não desejavam, né, que o golpe acontecesse. E naquela mesma noite, com um sentimento muito angustiado, amargurado, peguei um ônibus para o Rio de Janeiro, porque eu tinha uns concertos no Rio de Janeiro, e tinha... na mesma noite peguei o ônibus, que já estava marcado, fui e tal, com aquela coisa na cabeça, cheguei no dia seguinte, peguei o violão, fui para a praia, e comecei a escrever essa canção, assim, não sei muito bem porquê, mas depois eu fui entender, porque fiquei muito com essa questão da palavra, né? A palavra no sentido da honra, né? A palavra no sentido de algo que tem poder, né? E que essencialmente está ligado ao que é mágico e ao que é verdadeiro, mas ao mesmo tempo muito decepcionante, né? Naquela performance terrível ali da Câmara dos Deputados, ver os nossos representantes, né, parlamentares completamente destituídos de qualquer consciência crítica sobre o valor das palavras, né? Então, a música que fala de uma maneira bastante, talvez indireta, né, para quem não sabe desse subtexto, mas fala sobre o valor da palavra, né? E fala sobre a palavra verdadeira, a palavra da coragem, né? A palavra que cria mundos, né? E que, enfim, que funda novos tempos, né? E acho que é um pouco esse lugar mágico da palavra, do qual a música está falando. Mas a gravação, né, sobre o fonograma, para comentar os músicos e tal, vamos ver se eu lembro todos de cabeça. Tem o Yuri de Oliveira, que é um percussionista angolano, português, maravilhoso, que já tocou até com a Madonna, você acredita? O Yuri de Oliveira é o percussionista dessa faixa. Temos o Francesco Valente, meu querido fratello Nuvolari, Francesco Valente, um italiano que mora em Lisboa há muitos anos e foi um dos meus primeiros parceiros musicais em Lisboa, no contrabaixo acústico. Temos o Edgar Valente, que é um grande querido amigo com quem, inclusive, eu estou prestes a lançar um álbum em parceria com ele também, chamado Aie, mas isso é um assunto para uma outra conversa aqui com o Colibri, quem sabe. O Edgar Valente no piano e no clavinete. Temos o Diogo Duque, meu maravilhoso irmão samurai dos trompetes, das flautas, um dos maiores músicos do jazz, assim, com quem eu já pude tocar, aquele cara que nunca errou nenhuma nota, sabe essa coisa que a galera fala, nunca errou? Para ele é verdade isso, assim, o Diogo Duque é esse cara. Trompetista, quem mais? Estou esquecendo de alguém? E temos a participação da maravilhosa Déia Trancoso falando um verso em Iorubá no final da faixa. Tem uma fala ali um pouco escondida, mas que foi um verso, uma bênção, uma oração em Iorubá, uma oração para Exu, que a Déia me deu de presente e para essa música. Quando ela ouviu essa música, a Déia, para quem não conhece, Déia Trancoso é uma artista incrível, maravilhosa, cantora, compositora, escritora, pesquisadora, uma bruxa também do Vale do Jequitinhonha, não por acaso, aonde eu estou aqui nesse momento, e que vale muito a pena conhecer o trabalho dela. E, não sei se estou esquecendo de alguém, mas essa faixa tem uma informação legal de dizer também, que ela foi coproduzida por um produtor português incrível também, Ricardo Cruz, que foi quem me ajudou a organizar né, o arranjo dela num primeiro momento e deu várias ideias que foram fundamentais para que a faixa tomasse a dimensão que ela tem hoje. E depois tudo foi brilhantemente amarrado pelo Leonardo Marques, que é o meu querido produtor musical desse álbum, né, de quem a gente poderia, de repente, falar um pouquinho depois. Pode falar, porque agora nós vamos falar de outra faixa. Você já deu a ficha do prólogo completa dos Sóis, agora a gente queria ouvir. Eu esqueci alguém aí, Colibri. Você esqueceu, depois estamos aqui a lista também. Vamos ouvir o Criança Boa, que é uma outra canção favor. Muito legal, muito Sim. legal. Sim, e tem com a participação da Lola, maravilhosa. Fala um pouquinho da Lola e dessa música, como é que foi? Lola Membricho, né? Maravilhosa cantautora argentina, que é uma das vozes e cabeças pensantes, né? Do Perotá Tingó, essa banda que a gente ama tanto, né? Eu já tive a oportunidade de ver, inclusive, alguns concertos dela em São Paulo, incríveis, assim, né? Da banda, como é que as pessoas, a relação delas com o público ama muito, né? Elas e a música delas, muito bonito
trabalho delas é muito verdadeiro, muito refinado, eu sou muito fã. Eu acho uma das grandes coisas que existe na música latino-americana hoje, assim, eu acho que é o Perotatingó, assim, sem nenhum exagero. E a Lola é uma compositora inspiradíssima, uma cantautora muito inspirada, muito com uma personalidade muito forte, né? Eu sou muito fã dela cantando, compondo e pensando e conversando. É uma pessoa muito querida. Por acaso conheci ela em São Paulo também, quando o Graviola fez um concerto no Sesc Pompeia e também o Perotá no mesmo final de semana, e aí a gente acabou se encontrando, estávamos no mesmo hotel, e aí tínhamos uma amiga em comum, tudo começou ali, na verdade. Aliás, E essa aí gravação... volta a história da sincronicidade que você fala, né? Tudo está conectado. Exatamente. Exatamente. Nossa Senhora da Sincronicidade. Você vê que eu sou devoto, né, Colibri? Pelo Nossa jeito, Senhora sim. da Sincronicidade. Vamos ouvir, então, A Criança Boa. Aliás, quem que produziu esse vídeo, que é legal também, o vídeo, o lyric vídeo? O lyric vídeo do Criança Boa foi produzido pelo Eduardo Lemos e pela Ju Farinha. O Eduardo Lemos foi quem idealizou, assim, e ajudou, né, na produção, e a Ju Farinha foi quem realizou mesmo audiovisualmente, com muita maestria. Achei muito bonito. E aí a gente fez uma recolha também de fotos, né, de amigos, assim, muita gente da minha geração, artistas e amigos, muitos músicos, né, tem muitos músicos. Aí eu tentei pegar um pouquinho de cada um dos meus amigos, de todos os estados do Brasil, assim, por onde eu passei, ou quase todos. Então, tem gente de todo canto aí. É legal também assistir o lyric vídeo para tentar reconhecer. Assim. Legal. Vamos ver e vamos ouvir também pela rádio e vamos ver pelo YouTube. Roda Criança Boa, com a Lola Membrilho e o Luiz Gabriel Lopes. Roda! Ihu! Sou planta que nasceu há pouco tempo. Eu vim pra misturar areia e água. Fertilizar a fé e o movimento. Da terra, minha mãe sou eu, flecha de luz, cristal, criança boa, Açucena, Gaia, Irupê. Lira, lua, sol de amanhecer. Dançando com o vento, eu sou a planta. Montado na árvore, o curumim. Dançando com o vento, eu sou a planta. Montado na árvore, o curumim. Sou filha da visão que mira dentro. Eu vim pra ensinar a abrir o peito. E proteger a paz, vencer o medo.
a benção pelas mãos, a música sou eu, flecha de luz, cristal, criança boa, céu de outono, hortelã, heré. Os de agora e os que for nascer. Dançando como o vento, eu sou a planta. Montado na árvore, o curumim. Dançando como o vento, eu sou a planta. Estamos de volta aqui com o Luiz Gabriel Lopes. Ele está falando do EP Sóis que ele está lançando e a gente está contando as histórias todas dele. Estamos nessa reta final. O material está todo nos streamings da vida, né? Todos os seus discos, desde o Passando Portas, Sim. o Fazedor de Rios, Mauá, Sim. outro, como chama? Mana, né? Outro, Mana. Sim, sim, o Mana também, sim. E depois o EP Presente e o Sóis, está tudo nas plataformas. Você pode entrar Sim, lá. tá tudo nas pessoas... plataformas. Diga. E quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Luiz Gabriel Lopes, como é que entra? Então, se você responde pela internet. Não, assim, a gente está em todas as, né, as redes, né, Facebook, Instagram, Twitter, né, assim, não de uma maneira muito, vamos dizer, onipresente, porque também, graças aos deuses, né, da sincronicidade, a vida no mato tem me ensinado a ficar menos escravo, né, dessas coisas, e eu tenho tentado também dedicar meu tempo mais para 3D aqui, né, assim, para o ambiente, para a vida real concreta, né, para os encontros aqui que se manifestam nessa dimensão, né, assim, mas sim, a gente está em todas as redes, né, quem quiser seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, estamos lá falando abobrinha também e divulgando as coisas e existe tudo isso. Para contatos assim, mais profissionais, é legal falar com o selo, né, o Pequeno Imprevisto, que é o selo que me representa e com quem eu tenho feito esses trabalhos de lançar, né, as coisas e de organizar algumas coisas, né, igual, por exemplo, é legal falar que o Sóis é um álbum que... E todos os outros também, né, mas o Sóis agora, que é o do momento, ele está disponível no Bandcamp, que é uma plataforma na qual o público pode comprar a música, né? Então desenvolver também essa relação um pouco mais consciente assim, com o consumo de música, né? Assim, quem são os criadores, né? E os artistas que a gente quer apoiar, e a gente sabe que está todo mundo aí com muitas limitações para trabalhar, então como é que para a gente... A gente tem divulgado aqui o Bandcamp, temos divulgado direto. Exatamente. Então, assim, o Sóis especificamente, é legal dizer que quem compra o Sóis, né, no Bandcamp recebe um livreto em PDF, né, por e-mail, com as cifras das canções, das 5 canções. Pra quem quer tocar, então, a galera se quiser que quer pegar no meu violão aqui, eu já faço. Eu peço e já mando. Você já pode fazer a sua versão aí. Eu vou fazer vou mudar tudo. Mas é que nem você, pega de uma música para outra, muda a letra. Exatamente, vai aperfeiçoando, né? Vai aperfeiçoando. No meu caso, vai estragando também. Tem várias formas. Mas agora que você falou de música aí da cifra, você não vai fazer um ao vivo aqui? Antes, a gente ouviu o Vênus, que a gente deve terminar com o Vênus, né?
A gente já tocou algumas faixas do EP Sóis, né? E você ia fazer ao vivo Minha Irmã. Por que você escolheu essa canção para a gente fazer aqui? Cara, um trechinho, vou fazer no meio do essa mato, música. no meio do mato. Essa música, na verdade, ela não precisa nem ser um trechinho, porque ela tem 1 minuto, né? Então ela pode ser inteira, então é ótima pro rádio, né? Assim, vou tocar ela aqui. Essa é para tocar no rádio, né? Como diria o... Essa é para tocar no rádio, já dizia o Gil. E essa música, ela foi assim, ela é a canção original, vamos dizer assim, a canção inédita que o Presente trouxe, né? O penúltimo álbum, né? Que é a que abre o álbum, inclusive. E que é isso, é uma canção que eu fiz para minha irmã, numa altura que a gente estava longe, a saudade, processos que cada um estava passando e bababá. Então é uma música muito afetiva, muito afetuosa, assim, e que eu... É isso, assim, sinto que ela tem chegado, né, em lugares muito interessantes, assim, ainda hoje, 1 ano depois do lançamento do Presente, eu vejo pessoas compartilhando e descobrindo essa música, e é um processo muito bonito, né, assim, essa música chegou até no TikTok, para você ter uma ideia, assim, eu que não tenho legal. TikTok, não sei nem mexer no TikTok, nunca abri esse negócio, mas vieram me contar, vieram me mostraram uns prints, uns vídeos e tal. Então eu acho muito legal, assim, porque é isso, é a coisa da música, né, servindo mesmo para a vida, né, das pessoas, assim, como diz o Maurício Pereira, né, música serve para isso também, né, assim, Exatamente. essa coisa de povoar mesmo o nosso imaginário, de ajudar a gente a atravessar os momentos. Quer ver? Eu vou tocar ela aqui, ela é rapidinha, depois a gente encerra aí com o Vênus, então. Ela começa assim, ó. A gente veio pra esse mundo pela mesma porta, passamos já por tanta coisa, tenho certeza não foi por acaso, não. E mesmo que hoje a gente esteja um pouco longe, estamos sempre juntos, estamos juntos sempre. E quando precisar desabafar ou só telefonar pra rir, eu sei que você sabe, mas eu quero te lembrar que eu tô aqui. Pode saber, minha irmã, vai ser melhor amanhã. Tudo vai passar por nós e a gente vai ser mais feliz. Pode saber, minha irmã, vai ser melhor amanhã, tudo vai passar por nós e a gente vai ser mais feliz, vai sim. Legal, que recado bonito, né, para a irmã. Canção de esperança, né, cara? Né, e tem a ver com a gente agora, nesse momento, né? Isso é super a ver, Exatamente. Porque nesse momento mesmo as pessoas estão carentes, ficam falando, você pode contar com um amigo, né, com a irmã, contar com os amigos, é uma carência muito grande hoje, a gente está nesse momento, assim, importante mesmo. Bom, Luiz, nós estamos no finalzinho, Luiz Gabriel Lopes, estamos no finalzinho, a gente vai ouvir o Vênus. Você quer falar um pouquinho do Vênus, antes de a gente dar um abraço virtual aqui? O que você quer falar do Vênus para a gente ouvir no final? Diga lá. O Vênus é legal também citar os músicos e contar um pouco do processo. O Vênus é uma música na qual eu me atrevo, né, exercitando aí com bastante óleo de peroba na cara, tocar um pianinho, né, que não é o meu instrumento, mas pela primeira vez eu lanço uma música que eu estou tocando piano, né, assim, nela. Ela foi gravada sem clique, inclusive, num piano de armário belíssimo, lá no Camaleão Estúdio, em Lisboa. Também já há um tempo atrás eu gravei essa base, e depois finalizamos ela em Belo Horizonte, né, no estúdio Ilha do Corvo, né, o maravilhoso e mágico santuário do som Ilha do Corvo, lá em Belo Horizonte, que é do Leonardo Marques, a quem eu devo um grande agradecimento também na materialização desse álbum, né, que é um produtor musical e um músico, né, uma pessoa que tem uma trajetória na música incrível, né, fez parte de bandas muito importantes, né, o Transmissor, o Diesel, e tem um trabalho solo também interessantíssimo, assim, é um artista muito incrível e que também como produtor ele arrasa. E aí o Léo foi a pessoa que me ajudou a chegar no som, né, desse disco, e faixa por faixa ali ele teve uma atuação muito serena e quase invisível, mas fundamental, né. E então nessa música tem o piano que eu gravei lá em Lisboa, tem uma bateria que foi o Gabriel Bruce que gravou, meu antigo companheiro de graviola, inclusive, Gabriel Bruce, maravilhoso. E tem programações também do Baca,
que foi o nosso produtor musical, né, do Rosa Neon, de muitas músicas que a gente fez no Rosa Neon. O Baca era o cara dos sintetizadores e das programações, então também tem uma programação dele. E é isso, e eu gravei piano e vozes. Então ela é uma faixa com muito pouca informação, assim, o Vênus, mas ela é muito interessante, muito bonita. Eu tenho um carinho muito especial por ela também, então acho uma bela faixa para a gente finalizar aqui. Vamos E finalizar, agradecer então. você, Colibri, por Que essa é sua isso? Você incrível... você já é sócio aqui da Rádio Brasil Atual, do Hora do Rango, do Colibri na Quarentena. Só lembrando, então, o Pequeno Imprevisto e da Lata Music Label é o lançamento, produção do Luiz Gabriel Lopes aqui com a gente, o Leonardo Marques, né? E esse é o trabalho do EP Sóis, que está aí já em todas os streamings da vida, as plataformas de streaming. E o resto da discografia do Luiz Gabriel Lopes também está disponível, né? E a gente pode acompanhar toda a sua trajetória, esperando que você venha depois da vacina para o estúdio, aí larga um pouquinho o mato para vir para São Paulo, fazer um som Por aqui favor, no estúdio. com certeza. Ou eu vou para aí também, talvez seja melhor. Exatamente, eu ia te dizer isso. Você tirou a palavra da minha boca, assim, eu ia te dizer isso, que a gente possa se encontrar depois, né, em outros territórios presencialmente, seja no mato, seja na metrópole, aí a gente com certeza vai render uma conversa muito boa. O sonho nosso é ir nos lugares fazer o programa com os músicos, né? Chegamos a fazer isso na Hora do Rango por um período, né? Que a gente pôde agora. Seria incrível. E aí já é? vira um programa gastronômico também, né? Porque aí Claro, você prova o rango de cada cidade, né? Assim, aqui, por acaso, tem comida muito boa também. Legal. Bração virtual. Olha o bração virtual aqui. Ó. Valeu. Obrigado, Colibri. Tchau, querido. Muita força aí para o seu trabalho. Para você também. Essa Saúde. generosidade maravilhosa e esse lugar tão importante que você ocupa aí no rádio brasileiro. Muito obrigado. Legal. Obrigado você. Saúde. Tchau. Tchau. Por ser o céu encoberto nessa noite, tua luz se adianta um pouco menos. Eu, aprendiz do teu brilho, sigo amante, consciente do pacto que fizemos. Vênus.